o nosso Deus. Irmãos, como nós estamos informando a igreja, nós temos falado sobre a temática "Tem cuidado de ti mesmo", e nesses dias temos falado sobre "Tem cuidado com a sua devoção". Hoje cedo falei sobre a prática da oração. E se você não assistiu, e você é membro da igreja, interessado em desenvolver a sua fé e a sua vida espiritual, assista, ore, coloque em prática o que Deus tem, de alguma forma, colocado no coração de cada um de nós, para que nesses dias nós sejamos uma igreja que, sobretudo, tenha intimidade com Deus, comunhão com Deus. Muito mais do que pessoas que têm funções eclesiásticas, nós somos chamados a termos uma vida com Deus, uma comunhão com o Senhor, e isso que vai ser a grande questão para o dia final. O dia final não vai ser o cargo que você tem, a função que você tem, vai ser quem você é diante de Deus. E entendo que, e eu como pastor, nas minhas andanças pastorais, a minha grande preocupação não é o quanto de construção eu deixei para trás, mas é o quanto de almas eu pude levar a palavra, levar uma mensagem de conforto, de edificação e desafiadora de conversão e mudança de vida e de comportamento. Então, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com a sua vida. Então, nesse caso, eu tenho uma grande preocupação com a sua vida espiritual. Quanto você precisa estar atento ao alimento que Deus tem trazido através da igreja para suprir a sua alma, a sua fé, e te deixar cada vez mais consciente das verdades bíblicas, até porque a ausência desse conhecimento vai trazer um grande prejuízo para a sua vida. E Jesus nos advertiu quando ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o meu poder. Então, não conhecer as Escrituras e nem conhecer os meios de graça pelo qual nós podemos desfrutar e sermos beneficiados espiritualmente vai trazer um grande prejuízo para a sua fé, para a sua vida e automaticamente para a igreja e para o reino de Deus. Então, nesses dias difíceis e que entendemos serem os últimos dias, você tem o desafio de cuidar da sua devoção e cuidar da sua vida espiritual. Isso é extremamente importante. E hoje nós vamos estar falando sobre também uma dessas práticas, a prática do desabafo. A prática do desabafo. Quero convidá-lo a abrir no Salmo de número 62. 62. Nós vamos ler 62, do verso 5 ao verso de número 8. Eu quero frisar depois o verso de número 8. A igreja pode fazer a leitura junto comigo. O Salmo 62, verso 5 ao verso 8. Podemos ler juntos? Leiamos. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus. A minha forte rocha é o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele, o povo. Em que tempo? Em todo o tempo. E nesse ínterim, derramar diante dele o nosso coração. E derramar diante dele o nosso coração não é murmuração, não é reclamação. É abrir o nosso peito e rasgar a nossa alma e falar o que está acontecendo. Irmãos, prática do desabafo. A prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora qualquer melindre, qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer tristeza, qualquer queixume, qualquer inquietação, qualquer ansiedade, qualquer medo, qualquer indignação desmedida e apresentar isso diante do nosso Deus. O excesso da ansiedade,
provocado pelo acúmulo de problemas, dificuldades, decepções, frustrações e sofrimento, cria uma situação insuportável. Eu quero crer que é bem provável que muitos de nós sejam pessoas ansiosas. E a Bíblia fala dessa realidade da ansiedade. Jesus adverte isso em Mateus capítulo de número 6, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós somos ansiosos. A ansiedade, ela advém do fato de que a queda, o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos levaram a esse quadro de ansiedade. E somente mediante a graça de Deus nós somos restaurados a não tomarmos a ansiedade como se fosse algo normal nas nossas vidas. No entanto, a ansiedade nos leva a uma condição de pecado. Irmãos, os casos mais graves de dificuldade, de decepção, podem, por ocasião, levar pessoas, em função das preocupações, sobretudo aquelas que não têm Deus, a buscar no álcool, na droga, forma de amenizar as suas tensões. Você já viu alguém que bebe e diz assim: por que você bebe? Ele fala: eu bebo para esquecer. Esquecer o quê? Os problemas. Mas depois que passa a fase alcoólica, os problemas estão lá. Por que você usa droga? Eu uso droga porque eu quero me sentir mais aliviado. Uma maconha, cocaína, o que for. Aí depois eu me sinto aliviado, mas o problema continua. Queridos, então, o problema de ansiedade é um problema sério. E costumam também esses problemas de ansiedade produzir problemas emocionais e mentais, e doenças mentais que afetam, inclusive, o organismo da pessoa. A falta de desabafo, a falta de falar de maneira clara, de enfrentar um problema de maneira clara, tem trazido adoecimento sobre muitas pessoas. Eu cito aqui, por exemplo, alguns profissionais. A pessoa que sofre calada, segundo uma cardiologista, ela vai estar sofrendo, exposta a níveis seríssimos de um infarto, de alguma coisa assim. Essa é uma palavra da doutora Lídia Fernandes Barro. Diz que pessoas que têm conteúdos internos, os quais precisa falar e não fala, elas adoecem. O adoecimento chega no organismo e, à medida que indivíduos ficam engolindo sapo. Quantos você engole por dia? Quanto nós engolimos dentro de casa? Quanto você engole no trabalho? E, às vezes, até na igreja, viu? A gente engole sapo. Mas, às vezes, irmãos, esse fato de engolir sapo, a gente não dá conta. Uma hora o organismo ele entra em estresse. E isso traz adoecimento emocional, adoecimento físico. E aí os profissionais de saúde mental, os profissionais de saúde médica, clínica, no ato médico, vão, de alguma forma, intervir e vão dizer que várias infecções advêm de demandas às quais os indivíduos, as pessoas estão vivendo e não traduzem aquilo em palavras, em fala, em desabafo, e, consequentemente, o adoecimento vem. Para muitos irmãos, isso é um grande problema. E, em especial, por exemplo, homens, quando têm problemas, geralmente esses homens não choram. Alguns homens extravasam por meio da violência. E mulheres, quando têm um quadro de ansiedade, a tendência também é extravasar de alguma forma, ou a fala, ou a comida, ou alguma circunstância em que o organismo ele vai tentar ajustar aquele conflito interno. E quando isso acontece, irmãos, na verdade, todos nós, homens e mulheres, estamos mascarando algum problema que está lá dentro da nossa alma. Por isso que você tem que entender que as Escrituras, elas nos encorajam à prática do desabafo. E nós temos várias histórias e vários personagens, 2 livros em especial, o livro de Jó e o livro de Salmos, que nos ajudam a entender essa prática do desabafo.
Quando nós olhamos um texto como esse, do Salmo de número 62, em específico, o verso de número 8, de maneira pontual, ele fala para nós, adoradores, conhecedores de Yahvé, conhecedores de Deus, que servem ao Senhor: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Diante da ansiedade, diante das preocupações, diante das tensões, é preciso derramar a nossa alma diante de Deus, uma vez que Ele é a nossa rocha. Salmos de número 46, Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso refúgio. Lamentações, capítulo 2, verso 19, diz: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama com água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada das ruas. Um texto que nos remete à ideia do quanto é preciso derramar a nossa alma diante do Senhor, e a metáfora é: derrama como água, algo que está sendo derramado, despejado diante do Senhor. Irmãos, o Salmo de número 102, nós lemos o Salmo 103 na nossa liturgia, mas o Salmo 102 nos remete também a um quadro de aflição. E eu convido você a abrir lá no Salmo de número 102, e você vai ver que nós temos ali uma descrição, nesses salmos, da oração. E a descrição da oração é a seguinte: o que está em negrito aí não é inspirado. Tá? Não é inspirado, apenas quando foi fazer de maneira didática a descrição dos salmos, colocou-se arrependimento e esperança. Mas o que está por trás aí, oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Esse texto, ele vai trazer exatamente a realidade do indivíduo, do homem e da mulher, que apresenta a sua queixa diante de Deus, que apresenta as suas demandas diante de Deus. E esses salmos, ele vai começar trazendo a mensagem: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Ele está falando a Deus: Deus, que o Senhor me escute. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia, inclina os teus ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. E o Salmo de número 102 vai descrevendo todo um quadro de sofrimento de quem está apresentando diante de Deus uma demanda, um problema. Portanto, irmãos, nós temos argumentos bíblicos a dizer que apresentar os nossos desabafos, as nossas queixas, é bíblico. A medicina, ela encoraja o desabafo. E talvez não haja uma outra postura ensinada pela palavra de Deus que tenha tanto apoio da medicina quanto a prática do desabafo. Um dos remédios para prevenir as doenças do coração é o desabafo. Perigoso é não falar. Perigoso é não desabafar. Perigoso é se calar e ficar com aquele conflito, com aquele problema, com aquele pecado, com aquela tribulação guardada dentro de si e sem apresentar diante do Criador, do Senhor, dos Senhores, as nossas demandas. E aí, irmãos, nós somos desafiados a apresentar diante de Deus as nossas demandas por meio dos nossos queixumes, dos nossos desabafos. O desabafo é mais comum por meio da nossa verbalização, falar. Pode ser que você consiga. Houve um tempo em que os jovens, eles tinham, não sei se você é dessa geração, mas eu tinha uma agenda. Não sei se você é daquela geração que tinha agenda. E na agenda, a gente não punha as nossas atividades, a gente punha o nosso dia a dia. O que estava lá dentro da alma. Eu tenho até hoje agendas da década de 80, de 90, estão lá guardadas algumas delas, e que descrevem como eu estava naquele dia, qual era a minha aflição naquele dia, qual era a minha angústia, o que eu estava sofrendo, quais eram as minhas preocupações. Eu tenho certeza que uma das preocupações que eu tinha na década de 80 era com quem eu ia casar. Oh, Deus, me mostra, Senhor. Oh, Deus, fala com quem. Quem é essa, Senhor? Uma das preocupações que eu tinha na década de 80 é o que eu ia ser.
Senhor, estou aqui na siderúrgica Mendes Júnior, mas estou angustiado, Senhor. Eu entro aqui, mas não sinto paz, porque aqui não é o meu lugar, sinto que não é. A grana estava entrando no bolso, mas o coração não estava legal. Eu escrevi essas coisas todas, uma forma de desabafo. Senhor, como eu me sinto com autoestima baixa. Senhor, como eu me sinto mal. Apresentando diante de Deus as minhas queixas. Irmãos, nós precisamos entender que a prática do desabafo pode ser verbal, pode ser escrita. E eu recomendo para essa galera que está aí, que hoje, na modernidade de Instagram, e que a gente apenas registra fotos, ou filmagens, ou pequenos vídeos, que você faça também algo escrito, para que você, tempos depois, consiga olhar para isso e ver como é que você estava naquela circunstância. É uma forma de você conseguir fazer uma leitura acerca de si mesmo. Os parceiros de desabafo. 1 Samuel, capítulo de número 22, verso 2, nos apresenta aqui algo tremendo. Aqui está uma questão muito delicada. Com quem nós vamos desabafar? Com quem? Não se pode desabafar com as paredes, derrubando e quebrando tudo no quarto. Não é preciso quebrar nada. É preciso que haja um par de quê? De quê? Ouvidos. Um par de ouvidos. E certamente Davi, na época em que ele foi perseguido pelo rei Saul, esse tinha o dom de ouvir os outros. Davi era alguém que tinha a habilidade com os dedos de fazer dedilhados e canções e adorar o Senhor, habilidade com o seu estilingue, né? com a sua funda, mas Davi também tinha habilidade, sabe com quê? Com seus ouvidos. E essa habilidade de Davi lhe permitiu, irmãos, em um momento que o rei Saul estava lhe perseguindo, colocar-se juntamente com cerca de 400 homens, e 400 homens que estavam num quadro que a Bíblia vai nos apresentar, que esses homens eram homens que se achavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. Pensa aqui você, 400 pessoas em situação de aperto, endividamento e amargurado de espírito. E Davi se colocou como chefe diante deles. E essa posição de chefe, de líder, não foi simplesmente para conduzir, porque o povo estava, aquelas pessoas estavam fragilizadas. Elas estavam em uma caverna, chamada caverna de Adulão. E esse momento é o momento que Davi se presta, porque ele fugia do rei Saul, que insistentemente lhe perseguia por conta de uns ciúmes. Davi também se colocou nessa condição de estar fragilizado, nesse contexto de ameaça, mas ele se presta para emprestar os seus ouvidos para aqueles 400 homens que estavam nessa condição. E depois, um pouco mais à frente, no capítulo de número 26, vai dizer que, além desses 400, agregaram-se outros, que esse número chegou a 600 pessoas que estavam em aperto, amargurados e endividados. Pensa você que é esposa, quando seu marido fala assim, bem, a conta está negativa. Como é que ele fica? Quando seu marido está diante de alguma situação em que ele não tem a resposta, ele não tem a solução, trabalho, circunstâncias familiares, como é que ele fica? Quando, de repente, nesse cenário, você como esposa está enxergando seu marido dessa forma, como é que ele fica? Eu tenho certeza que você, que é esposa, fica assustada e fica, bem, faz alguma coisa, senão você vai dar um troço, não é assim? Você vai dar um troço. Porque nessas condições, irmãos, tem muitos problemas à frente e muitas vezes nós não temos a habilidade para poder falar, em especial os homens, daquilo que está acontecendo dentro da alma deles. E principalmente, quando estão diante de circunstâncias, baixa aquela ideia do super-homem, do superpotente, onde ele diz, eu tenho que resolver, mas ele não tem a solução,
ele se vê em aperto. E muitos homens acabam se fragilizando, adoecendo e, às vezes, até saindo fora do casamento, porque, numa condição de amargura, não tem com quem falar, porque não tem quem escuta. Então, nós temos aqui, irmãos, exemplo bíblico acerca de um cenário de gente que precisava falar. E aí a gente tem o texto do Salmo de número 62, verso 8, falando que nós precisamos derramar diante de Deus o nosso coração, confiar nele o tempo todo e derramar perante o Senhor o seu coração, e é derramar diante de Deus os nossos queixumes. Queridos, nós estamos vivendo nesse tempo onde certamente a pandemia nos acuou a todos, nos deixou impressionados contra a parede. E eu sempre faço uma metáfora de que nós nos encontramos como um ratinho no canto da parede e tem um monte de gente com um monte de vassoura tentando pegar aquele ratinho. Para onde ele vai? Qual a saída? E muitas vezes esse cenário é um cenário de pressão financeira, de pressão de saúde, de decisões sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre os mais variados aspectos, e agora a pandemia potencializou ainda mais esses conflitos para todos nós. E com quem nós estamos desabafando? Com quem nós estamos falando? Lembre-se do que Paulo recomendou a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidar de si. Cuide de você. Irmãos, prática do desabafo. Existe o desabafo mútuo. É o desabafo entre marido e mulher, ligados pelo amor, pela carne. Desabafo entre pais e filhos, ligados pelo amor do sangue. Desabafo entre irmãos na fé, ligados pelo amor e pela crença. Entre amigos, ligados pela amizade, pela convivência. Esses são os que deveriam ser os parceiros naturais na prática do desabafo. Compartilhar as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do nosso Senhor: orai uns pelos outros para serdes curados. E a ausência, irmãos, dessa prática nos faz também repensar o quanto nós, ainda que tenhamos na cabeça a ideia da depravação total, na prática nós não conseguimos tornar isso vívido. O que é a doutrina da depravação total? A doutrina da depravação total, ela nivela todos nós na condição de pecadores. Todos nós. E por causa da depravação total, nenhum de nós deveria ficar assustado com as aberrações pecaminosas que alguém possa praticar. Porque quem está morto não tem como produzir vida. Mas louvado seja Deus que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, fomos trazidos à vida, e agora, por causa de Cristo, nós temos a opção de dizer não ao pecado. Mas enquanto estamos na terra e nesse corpo, as tentações, o mundo e todo um cenário que é contrário aos propósitos de Deus, vem vindo contra nós, nos expõe também a uma condição de pecado. O pecado na vida do crente, ele deve ser como um tropeço, e não como algo intencional. Mas esse tropeço, todos nós praticamos. Se entendermos a doutrina da depravação total, nenhum de nós deve ficar escandalizado com as falhas uns dos outros. Mas quando nós não entendemos aquilo que é pequeno, nós hiperdimensionamos. E nesse caso, irmãos, o que acontece? Quando alguém passa por algum tipo de dificuldade, ou nós julgamos porque entendemos que o fulano está passando por isso porque ele está em pecado, e o fulano não quer falar da dor, do problema dele, porque ele tem medo de ser o quê? Julgado. Quando nós entendemos, irmãos, que a despeito da doutrina da depravação total,
nós cremos na doutrina da graça. E a doutrina da graça implica no amor imensurável do nosso Deus, que se manifesta sobre todos aqueles os quais Ele chama para fazerem parte da família da fé. E esse amor imensurável do nosso Deus nos iguala a todos na perspectiva da graça. E a despeito dessa graça vindo sobre nós, que nos salva, nós erramos, nós falhamos, e às vezes o próprio Deus nos prova, nos permitindo passar por momentos difíceis da vida. E nesses momentos difíceis, nós precisamos entender que nós precisamos compartilhar as nossas lutas, compartilhar as nossas cargas uns com os outros. E esse compartilhar tem a ver com o fato que cada um de nós tem que emprestar os ouvidos uns para os outros. Aí fica a pergunta: que disposição que nós estamos tendo para o que emprestar? Os nossos ouvidos. Eu brinco que às vezes nós temos o cântico que diz: tu no teu cantinho e eu no meu. Como se nós não quiséssemos nos envolver com nada de ninguém. Eu não quero ter compromisso, eu não quero saber da vida de ninguém. Isso, irmãos, é uma falta de amor. Isso é uma falta de compaixão. Isso é uma falta de percepção que Deus pode usar você para abençoar a vida de alguém. E quando você se coloca nessa negativa, você está impedindo de ser instrumento de bênção e de trazer bênção sobre a sua vida. Prática do desabafo, e esse desabafo mútuo. A prática do desabafo clínico, que é quando a gente precisa de outros profissionais, quer seja um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta, alguém profissional para lidar com essa demanda que extrapola, inclusive, aspectos da espiritualidade. E que você precisa abrir seu coração diante de alguém que possa profissionalmente ajudá-lo nesse aspecto. Eu sou extremamente favorável em você buscar profissionais competentes para que lhe ajudem em alguns aspectos. A prática do desabafo espiritual é o desabafo feito diante de Deus em oração, tão seguro ou mais seguro do que qualquer outro, e mesmo sendo um exercício essencialmente piedoso, depende de certo grau de sua confiança e de alguma experiência religiosa, como se vê na declaração de Davi, no Salmo de número 142, verso 1 e verso 2. No Salmo 142, 1 e 2, diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. Davi está dizendo: eu derramo diante de Deus o meu problema, a minha queixa. E esse é um desabafo espiritual, irmãos. E que por meio dessa oração, como nós falamos hoje cedo, a prática da oração, isso traz alívio, isso traz alento, isso traz cura espiritual para as nossas vidas. Dá-se mediante a uma abordagem corajosa de abrir o coração, de rasgar o peito e dizer a Deus quem nós somos e o que nós estamos pensando. E nesse aspecto, irmãos, apresentar diante de Deus a sua queixa não é pecado. Não é pecado. Apresentar diante de Deus a sua queixa. Apresentar diante de Deus a sua queixa é tirar o lixo, é tirar o elemento corrosivo, é deixar o lixo com alguém que sabe o que fazer com o lixo. Não é de estranhar, irmãos, a quantidade e a qualidade de coisas retiradas do coração na prática do desabafo. Quem desabafa precisa falar. Precisa ficar solto. Precisa ter liberdade. No desabafo, a pessoa está pondo para fora aquilo que está dentro. E, queridos, pessoas que têm experiências na prática de ouvir pessoas e que, dentro de um aspecto de confidencialidade, escutam aquilo de fato inteiras, vocês não têm ideia de como é curador quando alguém tem alguma coisa para falar e alguém empresta ouvido e atenção para escutar
o que você tem, o que aquele indivíduo tem para dizer. É curador, é restaurador. Mas aí, quem escuta não pode ficar naquela postura: eu estou escutando um segredo de alguém para compartilhar o segredo para o outro. Aí vira o quê? Vira fofoca. Se você está ali, empreste os seus ouvidos, empreste o seu coração, porque alguém que te procura para poder compartilhar alguma coisa é porque está precisando de ajuda. E nesse aspecto, irmãos, o quanto nós precisamos entender essa prática, tanto do ouvir o outro, quanto do falar com o outro. Esses dois movimentos. Temos praticado muito mais uma prática de um desabafo espiritual, de falar com Deus, de apresentar as nossas queixas diante do Senhor. Mas temos que também fazer esse exercício de falar uns com os outros, marido e mulher, pais e filhos, irmãos na fé, a prática do desabafo. Vejamos, por exemplo, na vida de Jó. Jó é alguém que no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 16, ele faz uma prática de um desabafo espiritual, e a despeito daquele cenário dos amigos estarem ali próximos a Jó, enxergando a dor de Jó, mas Jó, irmãos, tinha muitos motivos para ter a prática do seu desabafo, de apresentar diante de Deus a sua queixa. Imagina alguém que perde 10 filhos, não perde um, perde 10. Imagina alguém que tinha 7.000 ovelhas, e as 7.000 ovelhas são consumidas. Imagina alguém que tinha 3.000 camelos, e esses camelos são mortos. Imagina alguém que tinha 500 juntas de boi. Ele era um grande empresário, era um grande empreendedor. Imagina alguém que tinha 500 jumentas, e que tinha vários indivíduos que eram seus administradores, seus colaboradores, os seus funcionários, e que todo mundo é consumido pela morte, pelos raios, pelos tufões, pelos terremotos, vai tudo embora em tão pouco tempo, 10 filhos perdidos. Pensa se um indivíduo desse não tinha motivo para quê? Para se queixar. Por muito menos você se queixa. Perdi meu namorado, não aguento mais. Minha vida acabou. Perdi meu emprego, o emprego dos sonhos, minha vida acabou. Meu casamento está em crise. Pastor, o que eu faço? Por muito menos, irmãos, nós abrimos a boca e ficamos como, às vezes, crianças, lamentando por essas questões de maneira errada, sem entender propósitos de Deus. Jó aqui, ele perde tudo isso, pessoas, animais, e perde inclusive a sua própria saúde, porque a Bíblia vai nos informar no capítulo 3 de Jó, que seu corpo é tomado por enfermidade, e Jó agora está totalmente infectado com as suas condições infectas e purulentas, cheio de pus no corpo, tomado por chagas, e ainda tem que escutar alguém que, na verdade, ao invés de encorajar, vai dizer: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Pensa se alguém assim não tinha motivos para apresentar diante de Deus as suas queixas. Jó é esse, irmãos, que apresenta diante de Deus as suas queixas, mas existe uma linha fininha entre a queixa e a murmuração. É isso que nós precisamos aprender. A linha é muito fininha entre apresentar diante de Deus queixas e falar com Deus das nossas queixas e apresentar de Deus as nossas reclamações, como que apresentando diante de Deus todas as nossas decepções espirituais
encurralando Deus contra a parede. Irmãos, Jó é alguém que faz a prática do desabafo e consegue, de alguma forma, nos mostrar que é possível desabafar, apresentar diante de Deus as nossas queixas, sem que isso se transforme em pecado. As falas de Jó, capítulo 3, verso 11 e 12. Olha só o que ele diz. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? Por que peitos para que eu mamasse? Jó dizendo, capítulo 3, verso 20, verso 21. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Jó dizendo isso. Jó dizendo no capítulo 6, verso 11 e 12, por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Jó falando isso com Deus. Acaso a minha força é a força da pedra, ou é de bronze, ou a minha carne? Jó apresentando, e amados, o que é mais interessante, que Jó, em tudo isso, a Bíblia diz que Jó não pecou. Com todas essas falas, ele não pecou contra o Senhor. Mas Jó apresentou a sua queixa. Jó, irmãos, nos ensina acerca dessa prática do desabafo, de abrir o coração e falar com Deus o que está acontecendo dentro de nós mesmos. Jó é esse grande exemplo de alguém que apresenta diante de Deus as suas queixas. Capítulo 10, verso 1, ele fala assim: a minha alma tem tédio, a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Uma das coisas que me faz lembrar, me faz admirar, lá na igreja da Coreia, e eu digo igreja presbiteriana da Coreia, é que lá o templo fica aberto 24 horas. Então as pessoas da igreja, elas têm livre acesso para entrar no templo qualquer hora. Tem ali uma sala de oração. E algumas igrejas começaram um movimento de oração há muitos anos, 10 anos, 15 anos, e desde quando iniciaram, essa sala nunca deixou de ter uma pessoa para orar. E às vezes você entrava, eu fui em uma igreja metodista, fui em igrejas presbiterianas, igreja batista, mas na maioria delas igrejas presbiterianas, onde as pessoas estavam ali naquela sala, sozinhas. Homens internados, bem vestidos, os coreanos são muito bem vestidos, ajoelhados ou assentados, e clamando veementemente diante de Deus, e se colocando na brecha diante do Senhor. E me faz lembrar da história do reverendo Breno Prudente, que estava ali quando foi estudar na Coreia, hoje pastor em São Paulo, e ele falava assim: gente, por que esse povo está orando assim tão alto, tão fervorosamente? E alguém estava traduzindo, porque ele não conhecia até então o coreano, e aí a pessoa disse: olha, ela está orando dessa forma porque ela está clamando pelo Brasil. Está orando por vocês. O reverendo Breno Prudente ficou extremamente constrangido, porque ele, como brasileiro, não estava se colocando em oração diante de Deus, tal qual aquele coreano estava orando por nossa pátria. Porque ele estava derramando a sua alma diante de Deus. A sua queixa. Irmãos, nós precisamos aprender acerca desse caminho, o caminho de apresentar as nossas demandas diante do Senhor. Jó é um desses exemplos. Um segundo exemplo é o exemplo de Ana. Falei de Ana aqui na última quarta-feira. Ana, irmãos, é um grande exemplo para nós. Ana sofria por conta da sua infertilidade. Ana tinha que lidar com uma rival num contexto de um casamento fora do padrão, onde Elcana tem Penina como uma segunda esposa, mas ele amava profundamente Ana. Nós não sabemos o contexto cultural, se Penina veio como uma ama, como uma concubina que veio servir
Ana, e consequentemente, no aspecto cultural, se permitia que tivesse, então, um envolvimento físico. Mas o fato que Ana tinha que lidar com Penina, a sua rival, tinha que lidar com o fato de que ela era mulher estéril. Ana tinha que lidar com o fato de que ela tinha uma família fora do padrão, porque o marido dela, entre aspas, tinha uma outra. Ana é essa mulher, irmãos, que tem até uma acusação do sacerdote Eli, porque quando eles sobem para Silo, para orar e para apresentar a sua oferta diante de Deus, apresentar o seu culto diante de Deus, Ana está no templo. E Ana está ali, irmãos, numa atitude de devoção. Mas a Bíblia fala que Ana chorava abundantemente, profundamente, só que ela não movia um só músculo do seu lábio, porque ela orava só no coração. E ainda que estivesse diante de Deus nessa devoção, Ana é acusada pelo sacerdote Eli de ser uma mulher embriagada. E ela disse para ele: sacerdote, o senhor me tem como uma mulher embriagada? Ana, irmãos, tinha muitos motivos para ser uma mulher revoltadérrima, revoltada. Deus, o senhor fechou a minha madre. Deus, meu marido tem outra. Deus, essa mulher me atazana o tempo todo, é minha rival. Senhor, eu não tenho filhos. E agora o sacerdote, o pastor da igreja, está falando que, na verdade, eu estou embriagada. Ana tinha tudo para ser uma mulher revoltada. Mas, amados, não. A Bíblia nos ensina que Ana, ela praticava o desabafo, apresentando diante de Deus a sua queixa. Faz isso. Volta para casa. E à medida que ela volta para casa, ela já vem com uma resposta. Alguns dias depois, Ana se envolve com o esposo, se engravida. E o mais interessante, irmãos, que Ana tem uma resposta muito rápida. Nasce Samuel. Naqueles dias em que ela foi para Silo, quem eram os jovens que estavam no sacerdócio, filhos de Eli, eram 2 moços chamados Ofni e Finéias, que sacrificavam no templo, mas e profanavam o templo com atitude de prostituição, paganismo. Irmãos, Deus faz com que no tempo e na história Samuel cresça, e tudo aquilo que foi pagão nos tempos de Ofni e Finéias, Deus restaura por meio do filho de Ana. Apresenta a sua queixa. Agora tem contemplado a consagração de seu filho cresce. Samuel vai se desenvolver e vai ser instrumento de Deus para desfazer todas aquelas ações pagãs que Ofni e Finéias haviam feito contra o Senhor. Uma mulher que desabafou diante do Senhor. Nós temos outros casos na Bíblia, irmãos, o rei Ezequias, nós temos Asaf, nós temos Jeremias, nós temos o próprio Jesus. Ezequias adoeceu, chorou e clamou diante de Deus. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias, a queixa de Ezequias. Nós temos, irmãos, Asaf, que apresenta diante de Deus a sua queixa, na sua crise de fé. No Salmo de número 73, Asaf chega a dizer que ele tinha inveja dos arrogantes, inveja de indivíduos que não conheciam a Deus e que tinham uma vida tranquila. Mas ele diz assim: até que me atinei e adentrei ao santuário de Deus, e vi que o Senhor os coloca em caminhos escorregadios. Asaf apresentando. Irmãos, hoje, quantos de nós talvez não esteja nos conflitos? Senhor Deus, por que o ímpio tem emprego e eu não tenho emprego? Por que o ímpio está conseguindo fazer e realizar seus sonhos e eu não? Mas você tem que apresentar a sua queixa diante de Deus, meu irmão. Os jovens lá do mundo têm uma vida próspera, têm uma vida assim, assado, estão casando, sonhando, e nós não. Apresenta a sua queixa diante de Deus. Mas se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, você não vai falar com as pessoas. Você vai reclamar de Deus e vai reclamar com as pessoas. Aprendemos também, irmãos, além de Asaf, o profeta Jeremias,
que também, tal qual Jó apresentou as suas queixas diante de Deus, quando se viu diante do fato de que Israel estava indo contra os propósitos de Deus. Jeremias é esse que escreve, inclusive, um livro de lamentações para apresentar as suas queixas diante de Deus. E aí nós temos a figura de Jesus. Até Jesus praticou o desabafo. E é admirável, irmãos, a sua coragem de descobrir e de revelar o quanto ele apresentou diante de Deus o seu desabafo. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo de número 26. Mateus 26, verso de número 37 e 38. Vamos ler junto? Vamos lá? 26, 37 e 38. Vamos lá? E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quem é que viveu isso? Pergunto para vocês: Jesus pecou? Jesus pecou porque ele estava triste? Jesus pecou pela descrição que ele próprio disse: a minha alma está profundamente triste. E louvado seja Deus, irmãos, porque tinha gente ali perto, alguns discípulos, para poder o quê? Ouvir Jesus. E Jesus depois convida esses discípulos, verso de número 41, ele fala: vigiai e orai comigo. Vigiai e orai comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus revela, irmãos, na sua humanidade, aquilo que nós experimentamos. É nisso que você tem que entender o aspecto da cristologia, da doutrina de Cristo, o aspecto da doutrina da graça, o aspecto da doutrina da soberania de Deus. Tudo isso está envolvido nesse processo, qual nós olhamos para Cristo como um ser igual a nós, na sua humanidade. E pelo fato de que estava exposto a via crucis, a solidão na cruz, pelo abandono do Pai, Jesus está profundamente triste. Ele fala isso: a minha alma está profundamente triste. Certamente nem você nem eu gostamos de ver pessoas tristes. Nós às vezes queremos tapar o sol com a peneira e a gente fala assim: não, fulano, se alegra, se alegra, se alegra, sai dessa. Não é assim? Porque a gente quer levantar a moral e a gente acha que é instrumento para levantar a moral daquela pessoa que está triste. Eu quero te alegrar. Faz até umas palhaçadas de vez em quando, né? Mas, amados, às vezes, essa alma triste é porque tem conteúdo que precisa ser o quê? Falado, dito. Então, não adianta você fazer palhaçada, fazer um prato gostoso para quem está com a alma triste. E que precisa não das suas habilidades culinárias, não de grandes presentes, mas precisa de quê? Dos seus ouvidos. E quantas vezes nós nos arrogamos e eu não quero saber do problema de ninguém. É duro quando um pai fala assim: eu não quero saber o problema dos meus filhos. Quando uma mãe fala assim: eu não quero nem saber dos meus filhos. Ou quando um esposo fala: eu não quero saber. Bem, o problema é seu. Ou a esposa fala: marido, o problema é seu, se vira. Gente,
Isso é cristianismo? Está faltando cristianismo nisso aí. E quando nós, como irmãos da fé, também nos negamos a ouvir uns aos outros, mas ouvir com maturidade, não ouvir para julgamento, não ouvir para julgar, para condenar, mas ouvir para ajudar. E se a gente não puder fazer nada, só estar ali, emprestar o ouvido, e falar assim, eu estou aqui, meu irmão, para orar com você. Eu estou aqui para sofrer essa dor com você. Eu estou aqui apenas para te escutar. E o máximo que eu posso fazer é orar por você. Se você não tiver nada para dizer, o seu silêncio, mas a sua presença, a sua atenção, o seu cuidado, vai fazer toda a diferença para ajudar alguém que está com um aperto no peito, que se chama angústia. E que precisa de alguém para poder falar e alguém ouvir. O desabafo, ele deixa de ser desabafo quando não se fala mais com Deus, mas se fala contra Deus. Por isso que eu disse que existe uma linha fininha. O desabafo deixa de ser desabafo quando nós não falamos mais com Deus. Deus, olha, está acontecendo isso, Senhor. Senhor, estou passando por esse momento, Senhor. Ou quando alguém se coloca na condição de nos ouvir e fala, meu irmão, eu preciso abrir meu coração com você. Você pode me ouvir? E aquele irmão se presta de ser os ouvidos de Deus na sua vida, vai ser uma bênção. Mas o desabafo, ele deixa de ser desabafo quando não se fala mais com Deus, mas se fala contra Deus. Aí entra murmuração, que é pecado, um pecado grave. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, fala assim, a murmuração é algo terrível. Paulo fala que essa murmuração, ela implica em estarmos revelando uma oposição ao que Deus está fazendo. E aí a Bíblia nos ensina, não murmureis. E a Bíblia, então, portanto, irmãos, nos ensina o caminho do desabafo, de apresentação de queixas que vão chegar no trono de Deus. E quando chegam no trono de Deus, o nosso Deus há de ouvir. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem afasta de mim a sua graça. Ele tem me ouvido e tem me atendido. Confiai nele, ó povo, derramai perante ele o vosso coração e a vossa alma. Não fosse a pandemia, irmãos, eu estimularia que cada um de nós pudesse orar uns com os outros aqui agora. Não vou fazer isso não, mas vou recomendar que vocês façam isso em casa. Marido e mulher, pais e filhos. E que a gente comece a ter essa prática. Isso é saudável. Isso é saúde espiritual para a comunidade e para a igreja. E o meu desejo é que você, na prática da sua devoção, tenha uma vida espiritual saudável. Prática da oração e prática do desabafo.